Olá, tudo bem? Estamos aqui continuando as nossas videoaulas, continuando nossa videoaula do sexto ano. Agora nós estamos na 12ª aula do sexto ano, a aula sobre formação da Europa feudal. Nós vamos compreender então como a sociedade romana, como o Império Romano vai dar origem a isso que nós conhecemos como a sociedade feudal, a sociedade medieval, a sociedade que vai ter como organização básica o feudo. Então nós vamos aqui tentar lembrar um pouquinho de como era a sociedade romana, de como ela se organizava, mas nós temos que lembrar também que essa sociedade ela vai passar por uma crise e ela vai passar por uma transformação que vai dar origem a essa sociedade que nós temos hoje para estudar, que é a sociedade medieval. Então nós temos que entender esse processo e como é que esse processo foi caminhando passo a passo. A partir então nós vamos ter que entender isso daqui, o que significa esses três caras aqui e por que eles explicam como é a sociedade medieval para nós. Nós temos aqui então o Império Romano que vai começar aqui na bota, aqui na Itália, e vai se expandindo, e a partir dessa expansão ele vai se tornando mais complexo, ele vai se tornando cada vez mais difícil de se administrar até ele chegar ao seu limite. Quando ele chega ao limite do seu território, nós vamos ter aqui diversas tentativas de reforma do Império Romano, de reforma da administração do Império Romano, e a partir dessas diversas tentativas aqui, o Império Romano ele vai ser dividido para ser melhor administrado. Primeiro nós temos aqui uma divisão administrativa, que é uma divisão entre municípios, províncias e o Império como um todo. Então nós vamos ter aqui uma divisão, mas essa divisão também não vai dar conta, e nós vamos ter outras tentativas, como nós vimos, a tetrarquia, por exemplo, dividir esse império aqui em 4, ou então depois nós vamos ver aqui a divisão do império em 2. Esses dois impérios que vão se formar a partir do Império Romano. Nós temos então o Império Romano Ocidental e o Império Romano Oriental. Para nós, hoje, o mais importante é o Império Romano Ocidental, porque é nesse Império Romano Ocidental que o mundo medieval, esse mundo no qual nós estamos estudando nesse capítulo aqui, ele vai se formar. Ele vai se formar exatamente quando este império aqui, o Império Romano Ocidental, ele deixa de existir. Então, vamos lembrar então que Roma ela vai passar por umas sucessivas crises, e a partir dessas crises então nós temos a divisão do império. Este Império Romano Ocidental ele vai rapidamente deixar de existir, mas esse Império aqui Romano Oriental ele vai continuar existindo por ainda 1000 anos. Ele vai se chamar depois de Império Bizantino, que nós estudamos no outro capítulo. A partir disso, o que nós vamos ter aqui é o Império Bizantino tentando aqui também se expandir, e a partir disso nós vamos ter aqui na Europa como um todo, nessa região da Europa como um todo, os chamados povos bárbaros tentando se estabelecer, mas o Império Bizantino também tentando concorrer com esses povos e tentando resgatar aquela glória do Império Romano. Então nós vimos aqui que houve uma tentativa de reconquistar os territórios do Império Romano, mas essa tentativa não durou muito tempo. Ao mesmo tempo, então, nós vamos ter aqui que começar a falar sobre Idade Média. Idade Média que tem ali uma fama muito ruim. A Idade Média ela é conhecida como a Idade das Trevas, a Idade da Ignorância, a idade que fica em algum lugar no qual a religião tomou conta de todas as coisas e as pessoas ali não bem raciocinavam, elas eram supersticiosas e acreditavam na magia, acreditavam em tudo aquilo que acontecia no universo. Muito bem. Agora, o que é a Idade Média, então? A Idade Média é um termo criado pelos renascentistas, pela Renascença. O Renascimento ele queria, então, resgatar a idade antiga, ele queria resgatar a sociedade greco-romana. Então, eles consideravam que a sociedade grega e a sociedade romana era o auge da nossa sociedade, era o auge da sociedade ocidental, e eles queriam resgatar essa sociedade ocidental. Então, se eles queriam resgatar o auge, eles vão considerar então que tudo aquilo que está entre eles e aquilo que eles estavam querendo resgatar é algo que foi desnecessário, é algo ali que está no meio daquilo que eles estão querendo fazer. Então, Idade Média, a idade que fica entre esse ponto que é o primeiro auge da sociedade ocidental, que é a sociedade greco-romana, e o Renascimento, que é o novo auge, o novo resgate
do momento do auge do Ocidente. Então a Idade Média é aquilo que fica no meio. A Idade Média é esses 1000 anos de história que ficam no meio entre a história greco-romana e o Renascimento, a história moderna. Então nós temos aqui 1000 anos de história. Nesses 1000 anos de história aconteceram muitas coisas. A Europa ela teve que uma reorganização social e a partir dessa reorganização social nós vamos ter muitas das características que nós temos do nosso pensamento hoje e muitas das características da nossa sociedade que nós temos hoje também. A Idade Média, muito pelo contrário, ela não é a Idade das Trevas, ela não é a idade no qual a Igreja ela reina soberana e a partir disso ela esmaga todas as pessoas e ela corrompe todas as pessoas com o seu poder. Não tem nada disso. Isso daí é uma coisa que foi criada, uma visão que foi criada depois, principalmente pelos críticos protestantes, pelos historiadores protestantes depois. Mas vamos com calma aí. Então vamos tentar compreender aí. Como começa a Idade Média? Então nós temos aqui diversas datas que poderiam ser utilizadas para começar a Idade Média. Tradicionalmente falando, nós temos ali a data de 476, que é o fim do Império Romano Ocidental. Roma então foi conquistada e a partir do momento que Roma é conquistada ali pelos povos bárbaros, ali se dá fim ao Império Romano Ocidental. Primeira data. A segunda data seria um pouquinho antes, no qual nós temos ali, mais ou menos em 391, 392, quando o cristianismo vai ser considerado a religião oficial do império. Então, a partir disso, quando você deixa de ter um império que é politeísta, um império que é pagão, e passa a se ter um império que é cristão, oficialmente cristão, então nós temos ali a mudança de Idade Antiga para a Idade Média. E a terceira seria aqui com a morte de Teodósio, no qual nós vamos ter ali a separação do Império Romano Oriental e Império Romano Ocidental. A partir do momento que o Império Romano é oficialmente dividido, então nós teríamos aqui o fim da Idade Antiga e início da Idade Média. Tradicionalmente, a que é mais usada, então, é 476, que é o final do Império Romano Ocidental. A partir disso, quando ela termina? Ela termina, então, tradicionalmente nós temos ali duas datas para falar do fim dela. Primeira data é 1453, a mais usada, que é a queda de Constantinopla. Constantinopla é conquistada pelos turcos otomanos. E nós temos 1492, que é a descoberta da América, é quando Colombo chega na América e a partir disso nós temos uma quebra do pensamento, uma quebra fundamental do pensamento religioso que achava que o mundo era somente a Europa, a África e a Ásia. E a partir de agora nós temos um novo continente e de quebra esse novo continente tem pessoas. Como explicar a origem desse continente, como explicar a origem dessas pessoas que não estavam na Bíblia, não tem como explicar isso, então nós temos que retomar todo o pensamento ocidental, refundar todo o pensamento ocidental a partir do impacto dessa descoberta. Nós temos aqui então a Idade Média, que ela é tradicionalmente então dividida em Alta Idade Média e Baixa Idade Média. Alta Idade Média é o início da Idade Média e Baixa Idade Média é o final da Idade Média. Então, tradicionalmente o que nós vamos ter aqui é que na Idade Média se diz que o comércio acabou. Não é que o comércio acabou durante a Idade Média. O que acontece é uma baixa no comércio e ao final da Idade Média o que vai acontecer então? Quando o Império Romano vai sendo destruído, quando o Império Romano vai caindo, o comércio também vai caindo com ele, e a partir disso nós chegamos num momento de maior baixa do comércio, que vai ser ali entre o século X e o século XI, e a partir disso nós temos uma retomada do comércio e uma retomada das cidades. Agora, as construções que nós vamos chamar de feudos, que vão ter origem também na Roma Antiga, o que nós vamos ter aqui é esses feudos começando a se tornar cada vez mais comuns, eles têm seu auge ali também entre o século X e o século XI, e a partir disso eles vão entrando em decadência, também com o poder dos nobres entrando em decadência. Então o que a gente vai tentar aqui entender é esse gráfico aqui, como é que ocorre essa mudança, como é que ocorre essa transformação. Não é complicado, fique tranquilo. O que nós vamos ter aqui, então, é uma divisão histórica. Nós temos a Alta Idade Média, que vai ali entre o século V ao mais ou menos o século X, século XI, e nós temos ali a Baixa Idade Média, que vai ali do século X ao século XI até o século XIV. Alguns estendem ali ao século XV, mas vamos deixar ali no XV para não ter dúvida.
Então vejamos aqui, o que acontece de mais importante durante a Alta Idade Média? Nós vamos ter o final do Império Romano, nós vamos ter a desestruturação da sociedade romana. Então, o Império Romano acaba e aquela sociedade que estava organizada, aquele império que estava ali por séculos organizado, aquela população que estava por séculos organizada de um mesmo jeito, agora ela vai ter que se reorganizar. Nós temos ali a formação dos chamados reinos bárbaros, que vão se cristianizar e depois vão se transformar nos reinos cristãos, e nós temos o surgimento do islamismo, que vai acontecer bem nesse período aqui e vai ser muito importante para os reinos cristãos naquele momento. E nós vamos ter aqui a formação do chamado feudalismo. Agora, o que nós vamos ter aqui na Baixa Idade Média? Nós vamos ter principalmente as cruzadas, a chamada crise do feudalismo e o chamado renascimento cultural e urbano. Hoje, nesse capítulo, nessa videoaula, nós vamos nos concentrar nessa parte aqui de cima, nós vamos nos concentrar na Alta Idade Média. Então, nós vamos falar, as coisas que nós estamos falando nessa videoaula aqui se concentram mais no século V até o século X. Ok? Então, vamos lá. Falando aqui então das migrações e as invasões germânicas dos povos germânicos. Então nós vamos ter aqui uma constante pressão e uma constante invasão no chamado limes romano, na fronteira do Império Romano. A fronteira do Império Romano, que era protegida pelas legiões romanas, elas passam a ser invadidas, elas passam a ser pressionadas cada vez mais, o tanto que o Império Romano não consegue resistir à quantidade de pessoas, à quantidade de invasões que estão ocorrendo. Então, o Império Romano ele vai ter umas soluções, ele vai tentar negociar com essa população que está vindo para o território dele. Ela vai transformar essas populações no que eles chamam de povos confederados. Então, eles deixam o cara atravessar a fronteira, eles dão uma terra para o cara, eles fazem uma colônia com aquela população, e a partir do momento que aquela população está dentro do Império Romano, tem uma colônia dentro do Império Romano, ela se torna um povo confederado. Ela pode viver, ela pode sobreviver ali dentro do Império Romano, ela tem ali a segurança do Império Romano, mas ela tem que fornecer homens, ela tem que fornecer soldados para defender o Império Romano, o que significa que nós vamos ter aqui exércitos confederados. Esses exércitos confederados vão ser cada vez mais utilizados pelo Império Romano justamente para tentar amortecer as outras populações que estão vindo atrás dessa população que eles já entraram num acordo e já colocaram dentro do exército. Agora, o que nós chamamos então esse processo no qual a população se torna um povo confederado é um processo que nós vamos chamar de romanização. A partir do momento que o cara está dentro do Império Romano, ele vai começar a aprender os valores do Império Romano, ele vai fazer trocas comerciais, ele vai fazer trocas culturais, ele vai aprender o latim, ele vai ter que se organizar conforme os romanos, ele vai aprender a lutar conforme os romanos. Então, a partir do momento que ele está dentro do Império Romano, a partir do momento que ele tem contato com o Império Romano, ele está passando por um processo de romanização. Ele está se tornando romano e isso é um projeto de Estado, isso é um projeto que os romanos faziam. Tornar essas populações novas em romanos também, para que eles ajudem a combater os outros bárbaros que estavam vindo atrás dos caras. Muito bem, então essas invasões bárbaras aqui, nós vamos ter ali no século III ao século IV, nós vamos ter ali invasões que são relativamente pacíficas, então o Roma vai conseguir fazer esse processo de romanização, vai conseguir fazer esse processo de tornar esses povos confederados. Agora, a partir do século V até ali o século IX, o que vai acontecer na região do Império Romano vão ser invasões que vão ser extremamente violentas e extremamente destrutivas, a começar pela invasão dos hunos. A maior parte desses povos que estavam pressionando ali as fronteiras do Império Romano, eles estavam fugindo exatamente dos hunos. Os hunos é um povo que vai vir ali da região da Ásia, da região ali da Mongólia, entre a Mongólia e a Rússia, e a partir disso eles imigram daquela região até a Europa. Eles vão fazer uma pequena parada ali no Império Romano Oriental, o Imperador Romano Oriental suborna ali Átilo Huno, e o Átilo Huno vai como líder dos hunos, ele vai ali para o Império Romano Ocidental e passa ali a saquear o Império Romano Ocidental. Nós temos ali então uma invasão que vai colocar em xeque e vai colocar em perigo todo o Império Romano. A partir disso, o que nós vamos ter ali é o Império Romano cada vez mais entrando em crise, até que finalmente ele acaba, e a partir disso, cada pedaço do Império Romano, ele vai ali se transformar agora em um pequeno reino, ele vai se transformar nesses reinos germânicos.
O que nós vamos ter aqui, então, é um quadro no qual o Império Romano ele vai ser destruído e ele vai se fragmentar em pequenos pedaços. Cada um desses pequenos pedaços vai se tornar, então, um pequeno reino, vai se tornar um chamado reino germano, vai se tornar agora o que nós vamos chamar depois de os reinos cristãos, que vão fazer parte da Europa. Agora, o que nós temos aqui, então, inicialmente, esses povos que estavam aqui, esses povos germanos que estavam aqui, eles vão ser pressionados, então, pela população que está vindo aqui dessa região da Ásia, da região da Rússia. Eles vão vir, essas populações vão vir, vão pressionar esses povos germanos que vão ali bater nos territórios, aqui do Império Romano, e a partir do momento que eles fazem um acordo com o Império Romano, eles vão se estabelecendo dentro do Império Romano e fornecendo soldados para o Império Romano. O problema que nós vamos ter, então, é que a quantidade de invasões que nós vamos ter é muito grande e é muito rápida, e os romanos não conseguem absorver isso, e eles não conseguem fazer um processo de romanização rápida o suficiente para ele conseguir absorver essas populações e elas não acabarem com o Império Romano. Então, o que vai acontecer é que essas invasões, que inicialmente eram pacíficas, elas vão se tornar cada vez mais destrutivas. A partir disso, então, o Império Romano acaba e nós temos aqui a formação dos reinos, chamados reinos bárbaros, que vão pouco a pouco se cristianizar e se tornar depois os reinos cristãos. Então nós temos os ostrogodos, nós vamos ter os francos, nós vamos ter os visigodos, nós vamos ter os anglo-saxões, todos eles, cada um desses povos, formando o seu próprio reino e tentando expandir o seu domínio agora. Nós temos aqui, então, a figura, por exemplo, do Átila o Huno. O Átila o Huno aqui, que quase foi a razão da destruição do Império Romano Ocidental. Esse cara aqui que foi subornado pelo Império Romano Oriental para ir até o Império Romano Ocidental e parar de atacar o Império Romano Oriental, ele não saqueou Roma, ele não destruiu a cidade de Roma, justamente porque ele é um tantinho supersticioso, um pouquinho supersticioso só, e ele acabou entrando no conto de que o Papa, aqui no caso, Leão Magno, ele convenceu Átila de que ele é um feiticeiro muito poderoso e que se ele atacasse e se ele destruísse e matasse toda a população da cidade, ele ia acabar se vendo com esse feiticeiro muito poderoso. Então o Átila acabou desistindo no meio do caminho de fazer essa matança, como era de costume dele. Mas não adiantou muito que logo depois da invasão dos hunos, a cidade de Roma ela acaba sendo invadida e saqueada em 410 e a partir disso o Império Romano entra em decadência e nunca mais sai desse processo de decadência até ele ser destruído completamente. O que nós vamos ter aqui desses povos germanos que vão chegar aqui e vão fundar os seus novos reinos? Eles vão ter algumas características básicas que nós podemos colocar aqui. Eles vão formar um núcleo social que é baseado na família, mas é baseado também numa comunidade, num conjunto de famílias que frequentemente vai formar uma aldeia. Essa aldeia, ela vai ali ser uma aldeia que vai ser formada por um conjunto de famílias, no qual basicamente quase todos vão ser parentes frequentemente. Mas nós vamos ter aí uma sociedade que é patriarcal, ou seja, nós temos a figura do pai acima de todas as pessoas, então o pai é o chefe da família e ele decide tudo aquilo que vai acontecer na família. Nós temos essa população aqui, em geral, ela é seminômade, ou seja, ela vai de local em local conforme a necessidade dela, ela se estabelece no local, ela tenta produzir, ela tenta sobreviver nesse local, mas a partir do momento que esse local se torne perigoso, a partir do momento que esse local não consegue mais produzir o que ela necessita, ela vai para um outro local. Então nós temos uma população aqui que, ao mesmo tempo, ela se estabelece no local, ela tenta dominar um território, mas a partir do momento que esse território não está conforme os interesses dela, não oferece mais aquilo que ela quer, o que ela faz é migrar. E a partir disso, nós vamos ter aqui uma cultura que é muito rica, uma cultura que é muito vasta, mas que nós não sabemos muita coisa sobre ela, porque a maior parte dessas populações, a maior parte desses povos que estavam entrando ali no Império Romano, são culturas que são orais, ou seja, elas não têm escritas ou utilizavam muito pouco escritas, então nós sabemos muito pouco dessas populações. O que nós sabemos é que eles tinham um conjunto de leis que era baseado nos costumes e nas tradições deles. E essas leis baseadas em costumes e tradições são a base do código jurídico que vai ser utilizado na Alemanha, na Inglaterra e nos Estados Unidos hoje, que são leis que vêm dos costumes e das tradições.
A partir disso, o que nós vamos ter aqui é uma sociedade que vai ser baseada e vai ter uma economia agrária e pecuária. Ela vai ser baseada na produção da agricultura, mas também vai ser baseada na criação de animais. Nós temos aqui uma sociedade que tem uma religião que é politeísta, nós temos ali inúmeras religiões ali com diversos deuses, praticamente todos sendo politeístas, e essas religiões vão sendo destruídas, elas vão sendo, ou essas populações vão sendo convertidas pouco a pouco ao cristianismo. A partir disso, nós temos ali essas populações passando por dois processos, um processo de romanização e um processo de cristianização. E a partir disso, nós temos a transformação dessas sociedades em germanas em uma sociedade que é agora não reinos mais bárbaros e agora reinos cristãos. O que nós vamos ter aqui como consequência dessas invasões, então, é um processo de ruralização do império. O que significa dizer isso? Antes, nós tínhamos uma grande quantidade de população que vivia nas cidades, mas agora, com as constantes invasões, com o comércio ficando cada vez mais caro, também a vida nas cidades se torna cada vez mais cara. Então, a partir disso, a população, principalmente a população pobre, ela vai sair da cidade e ir em direção ao campo para ali tentar sobreviver. E a partir disso nós temos ali um processo de ruralização da população. A população se torna cada vez mais rural e as cidades vão se tornando cada vez menores, as cidades vão encolhendo. O Império Romano, então, que dependia das suas conquistas para conseguir escravos, agora está sendo pressionado e tem o seu território cada vez menor. Então nós temos ali uma falta de escravos, nós temos uma falta de mão de obra, principalmente no campo, para dar conta disso, o que vai levar mais da população pobre ainda para o campo. Nós temos aqui uma diminuição da atividade econômica como um todo, mas principalmente uma diminuição do comércio, que se torna perigoso e se torna caro. O comércio acaba? Não. Novamente, o comércio não acaba. O que acaba é o comércio de longa e média distância. Não dá para você pegar uma rota, não tem com segurança com você sair ali da Europa e ir para a China. Agora, antes você podia pegar as rotas comerciais do Império Romano e você ia ter relativa segurança, agora não dá para você fazer uma rota comercial grande dessa, porque você vai ter que passar por diversos reinos e nem sempre esses reinos são estáveis. Você vai passar por reinos que vão estar em guerras civis, você vai passar por reinos que vai estar sofrendo invasões. Então esse comércio de longa distância, ele vai se tornar muito caro, ele vai se tornar muito perigoso e ele acaba tendo uma diminuição drástica dele nesse momento. Nós temos aqui, então, o custo de vida nas cidades, com o comércio ficando cada vez mais caro, os produtos nas cidades também ficam cada vez mais caros, então o custo de vida na cidade vai ficando cada vez mais alto e isso vai fazer com que as cidades se tornem cada vez menores e a população das cidades também se torne cada vez menor. Nós temos aqui, então, um momento de insegurança e um momento de instabilidade por toda a Europa que vai fazer com que a população tenha que se reorganizar e formar um novo sistema social, um novo sistema econômico, um novo sistema de governo. A partir disso, nós vamos ter aqui uma sociedade que ela vai ter características que vêm do Império Romano, mas ela também vai ter características que vão vir da cultura germânica. Então, se nós pegarmos, por exemplo, a lei do colonato, que era utilizada pelos romanos para tentar ali estabelecer uma população em uma região, e essa população, ela, a partir do momento que você tem ali um grande senhor de terras, ele é um grande proprietário de terras, e ele vai ali e dá um pedaço da terra dele, ou arrenda, faz um arrendamento, ele empresta o pedaço de terra para uma população produzir, nós vamos ter ali a lei do colonato, no qual a população ela recebe esse lote de terra para ela produzir e a partir do momento que ela está recebendo esse lote de terra, em troca ela vai dar uma parte da sua produção para esse senhor, para esse proprietário de terras que está ali cedendo a terra para eles e está ali oferecendo proteção para eles. Ao mesmo tempo, nós vamos ter ali a cultura germânica do comitatus, que vai fazer não só assembleias de guerreiros, mas vai estabelecer relações de fidelidade, ela vai estabelecer ali relações entre as pessoas. Então, a partir do momento que você faz parte de um grupo, você faz parte de uma aldeia, você faz parte daquele grupo e aquele grupo é a sua identidade. Ou seja, você vai estabelecer uma relação de fidelidade, você vai estabelecer uma relação de lealdade com aquele grupo. E a partir do momento que você estabelece essa relação, que é feita a partir de um juramento, você faz parte daquele grupo e enquanto você estiver
com aquele juramento em dia, aquele grupo vai te apoiar e você sabe disso. Mas se você quebrar o juramento, aquele grupo provavelmente vai te caçar e vai te matar. Então, nós temos aqui ali um costume germânico que vai formar assembleias de guerreiros. Esses guerreiros vão fazer irmandades juramentadas, vão fazer irmandades que juram ali fidelidade e lealdade entre eles, e a partir dessa fidelidade, a partir dessas redes de relações que vão sendo formadas, nós vamos ter a divisão dos espólios de guerra, que muitas vezes as sociedades germânicas, para dar uma ajudazinha nas finanças, eles vão ali, invadem o vizinho e acabam pegando ali a comida, pegando ali o ouro, a prata do vizinho para dar uma ajuda financeira, né, no reino. O que nós vamos ter aqui então é o primeiro grande reino franco, o primeiro grande reino bárbaro, que vai ser o Reino Franco. E o Reino Franco, tradicionalmente, nós colocamos ali as duas principais dinastias dele, a dinastia Merovingia, que é responsável por unificar os povos francos e formar o Reino Franco de fato. Nós temos ali como destaque o rei Clovis, que vai fazer a conversão do Reino Franco ao cristianismo, mas tradicionalmente a dinastia Merovingia, essa primeira dinastia do Reino Franco, ela vai ser vista como uma dinastia fraca, no qual os reis não têm muito poder e vão perdendo poder ao longo do tempo para o que nós chamamos de mordomos do palácio. Esses mordomos do palácio, que eram os administradores inicialmente do palácio do rei e depois vão ser os administradores do reino, eles vão ganhando cada vez mais força até nós chegarmos num cara chamado Carlos Martel, que vai lutar contra os muçulmanos e vai conseguir invadir e vai conseguir impedir a invasão dos muçulmanos na chamada Batalha de Poitiers. O que vai acontecer então? Na dinastia Merovingia, nós vamos ter como destaque, então, a cristianização do Reino Franco. Ele vai se tornar um reino cristão, e isso vai ser muito importante, porque a partir de agora o cristianismo tem um defensor, e esse defensor vai ser o Reino Franco, e o Reino Franco vai ser muito importante para o cristianismo se tornar a religião oficial desses povos germânicos, desses reinos bárbaros que agora vão se cristianizar. É um reino poderoso, é um reino com um território bastante grande que agora se torna cristão, e a partir disso ele vai dar um impulso para o cristianismo. Nós vamos ter então aqui os muçulmanos que vão ter sua origem aqui na cidade de Medina e na cidade de Meca, e nessa região aqui. A partir disso eles vão se espalhando e rapidamente eles vão tomando toda essa região aqui, tomando a região da Espanha. Quando eles vão tentar invadir então a região da França, o que vai acontecer é que eles vão ser parados aqui mais ou menos na fronteira entre o que hoje seria a Espanha e a França, na chamada Batalha de Poitiers. Carlos Martel, então, ganha a Batalha de Poitiers e, a partir disso, ele se consolida como aquele que tem real poder no Reino Franco, e o seu filho vai ser colocado como o rei franco. E, a partir disso, nós vamos ter a segunda dinastia, que vai ser a dinastia carolíngia. A dinastia carolíngia, então, vai ser responsável ali por reorganizar o Reino Franco, mas também vai ser responsável por fazer o Reino Franco chegar ao seu auge. E o Reino Franco chega ao seu auge no neto de Carlos Martel, que vai ser Carlos Magno. Carlos Magno vai ser um dos mais importantes e um dos mais poderosos reis que nós vamos ter na história da Europa. Ele vai ser responsável por outras coisas, por uma grande conquista de territórios, mas ele também é conhecido por tentar resgatar a cultura greco-romana. Então, boa parte daquilo que nós temos hoje sobre a Grécia e Roma foi preservado, foi resgatado por Carlos Magno. A partir disso, nós temos ali o auge do Império Romano, mas também o auge do Império Franco, mas também com a morte de Carlos Magno, nós vamos ter o início da decadência do Império Franco, que a partir do seu filho não vai conseguir mais ter a estabilidade que tinha com o Carlos Magno e vai ser dividido em 3 pelos seus netos. A partir disso, o que nós vamos ter aqui então? O Reino Franco, que vai pegar exatamente a região onde hoje é a França, ele vai se expandir, pegando aqui um pouco da região da Espanha, pegando aqui praticamente toda a região da Itália, pegando aqui onde que é a região da Alemanha hoje. A partir do momento que ele se expande, ele vai também convertendo esses povos, ele vai convertendo esses povos germânicos, esses povos bárbaros, ao cristianismo, e a partir disso o cristianismo tem um grande impulso de conversão agora. O Reino Franco, ele não só conquista, mas como ele converte ao cristianismo. A
A partir disso, nós temos aqui o Reino Franco, ele se expandindo até o seu máximo, mas depois, com os netos de Carlos Magno, nós vamos ter a divisão do Reino Franco em três, no qual nós vamos ter aqui uma região mais ou menos o que seria a França hoje, a Alemanha, a Áustria, sendo dividida aqui, e a outra região aqui, o que ficaria aqui, ou mais ou menos o que seria a Itália hoje. A partir disso, o que nós vamos ter de importância para o Carlos Magno vai ser justamente a conquista territorial, mas também o nosso chamado Renascimento Carolíngio. O Renascimento, que ficou famoso na Itália, ele foi um renascimento. Durante a Idade Média, nós tivemos diversos renascimentos, diversas tentativas de resgate à cultura grega, à cultura romana. Uma das mais famosas foi justamente o Renascimento Carolíngio, que vai tentar fazer esse resgate. Mas ele não só vai tentar fazer esse resgate, como ele vai tentar divulgar as ideias, ele vai tentar divulgar a cultura grega romana, a partir da formação de escolas monásticas, escolas monacais, a partir da formação de escolas nas catedrais que vão sendo construídas por todo o Império Franco e de escolas nos palácios que vão ser feitos por todo o Império Franco, que vai ali estabelecer então uma educação, um sistema de educação. Um sistema de educação, diga-se de verdade, que é para a elite do Império Carolíngio, é exatamente para os filhos dos nobres, mas ainda assim é um sistema de educação que está baseado na cultura clássica, e a partir do momento que ele está baseado na cultura clássica, esse sistema de educação aqui, formado pelo Carlos Magno, ele está ensinando as chamadas 7 artes liberais. Ele está ensinando aritmética, geometria, astronomia, música, gramática, retórica e dialética. A partir disso, a pessoa que está estudando nesse sistema de ensino, eles têm um pacote completo do que seria a cultura grega romana. E a partir disso, a cultura clássica vai ser preservada, mas ela também vai ser transmitida para as pessoas. Nós vamos ter, então, a formação do feudalismo a partir desse momento, então. O feudalismo, ele vai ser feito a partir de uma mistura, então, de uma cultura que é grega, romana, uma cultura do Império Romano, mas também uma cultura germânica. Então, como nós vimos, de Roma nós vamos ter aqui a instituição da clientela, do colonato, que vai a formação daquele colono que eu expliquei para vocês, e a formação daquelas vilas, daqueles domos, que eu falei para vocês em outro capítulo, coisas que vão ser preservadas nessa cultura medieval. Mas nós vamos ter aqui também a cultura germânica, que vai ter esse direito estabelecido pelos costumes, pelas tradições, vai ter a questão de uma cultura que é oral, e então a escrita deixa de ter um pouco tanta penetração, tantas pessoas interessadas em aprender escrita. Nós vamos ter aqui uma sociedade que está baseada e valoriza a guerra, e nós temos aqui uma sociedade que valoriza então esses laços de fidelidade, essa teia, esses laços de fidelidade que vão ser formados entre pessoas, entre guerreiros, para estabelecer ali uma hierarquia entre as pessoas. Esse vai ser o quadro aqui, essa vai ser a soma que vai dar o que nós chamamos de cultura medieval, cultura feudal. Essa cultura feudal, então, ela vai formar uma reorganização econômica e política de toda a sociedade pela Europa. Então, o que nós vamos ter aqui, em geral, não acontece da mesma forma em toda a Europa, mas de maneira geral, o que nós podemos falar, então, temos um fortalecimento do poder dos senhores locais, ou seja, os nobres, aqueles caras que são donos de terra, os grandes donos de terra principalmente, eles têm o seu poder fortalecido justamente porque essas populações que estão fugindo das cidades, que estão fugindo das invasões, cada vez mais depende deles para proteção, cada vez mais depende deles para conseguir sobreviver. A partir disso, nós vamos formar aqui uma sociedade que é hierarquizada. No topo dessa sociedade, nós vamos ter, em geral, o clero, depois os nobres e, por último, na base da pirâmide, nós vamos ter os plebeus. Vão ser ali os servos. Esses plebeus ali, que vão ser os homens livres do Império Romano, vão se tornar agora os servos, aquelas pessoas que trabalham para os nobres, mas aquelas pessoas ali que estão presas à terra. Nós temos ali, então, uma sociedade que é estamental, ou seja, ela tem camadas. E a partir do momento que você nasceu numa camada, você morre naquela camada. Se você nascer na camada de baixo da sociedade, você vai morrer na camada de baixo da sociedade. Se você nascer na camada de cima da sociedade, você morre na camada de cima. Não importa o que aconteça, você tem um direito por herança, um direito de nascença.
e esse direito não vai ser retirado de você não importa o quê. Por isso que diz que o nobre tem ali seu sanguinho azul. E a partir disso, o que nós temos aqui é um declínio das atividades urbanas, um declínio da importância das cidades e uma consolidação do poder da igreja. Justamente porque a igreja é a única instituição que sobrou do Império Romano. O Império Romano caiu, foi destruído. O que sobrou do Império Romano? A Igreja Católica. E a Igreja Católica agora vai entrar no vácuo de poder, ela vai entrar ali no vácuo para tentar ali manter uma certa unidade nessa população da Europa. Ela vai ali tentar manter uma unidade de pensamento, mas uma unidade de valores. Os valores cristãos vão ser transmitidos ali pela igreja e a partir disso, essa igreja não somente vai ser uma instituição que vai estar em todos os reinos, mas vai ser uma instituição que vai ser respeitada por todos os reinos. E a partir disso, ela vai consolidando pouco a pouco o seu poder. O que nós vamos ter aqui então é o modelo de feudo. Esse modelo de feudo existiu? Não. Mas, didaticamente falando, nós vamos dizer então o que nós temos. Geralmente nós vamos ter aqui o castelo do senhor. Esse castelo do senhor aqui é onde os donos, onde os nobres vão habitar. Esse castelo do senhor aqui variava de tamanho. Esse castelo do senhor aqui, então, ele oferecia a proteção para a população. Em volta desse castelo do senhor aqui, que tinha as muralhas, que tinha o fosso para se proteger, nós vamos ter a área que é habitada pelos servos, a área que é habitada então pelas pessoas que estão trabalhando no campo e trabalham para sustentar o nobre, para sustentar esta pessoa aqui. Então nós temos um sistema no qual o nobre oferece proteção e oferece o uso da terra e o servo ele oferece mão de obra trabalhando para sustentar o nobre. É uma troca. A partir dessa troca, então, tradicionalmente falando, então, o feudo é um local no qual nós vamos ter muros de proteção, no qual nós vamos ter castelo. Essa é a obrigação do senhor, oferecer proteção e dar o direito de uso da terra. A partir disso, dentro de um feudo, nós sempre vamos ter uma igreja, mas nós sempre vamos ter ali a vilinha dos servos, o local no qual os servos vão habitar, e a partir dessa vila dos servos, nós temos ali os servos que são da vila, pagando os impostos, que são da vila, mas nós vamos ter os servos também que utilizam as terras, que vivem nas terras para produção, pagando seus impostos da produção agrícola. Então, na vila, por exemplo, você vai ter o ferreiro, que vai pagar um imposto específico, o agricultor vai pagar um outro imposto específico, mas todos eles pagam impostos para o nobre, que é dono de tudo, dono das terras, e é o que oferece proteção no castelo. Então, o que nós vamos ter aqui é o feudo sendo uma organização no qual o objetivo é ela ser autossuficiente. O que significa ser autossuficiente? Significa que o objetivo desta organização aqui é produzir tudo aquilo que eles necessitam. Então você vai precisar de 10 sacas de arroz para alimentar todo mundo? Você vai ter que produzir 10 sacas de arroz. Você vai precisar de tantas coisas aqui para você conseguir equipar todo mundo para eles conseguirem. Você vai precisar de enxada, você vai precisar de uma foice para você conseguir produzir. Então o objetivo é eles conseguirem produzir sozinhos, não dependendo de ninguém. Isso foi um dos fatores, por exemplo, do comércio diminuir. Quando você tem um excesso de produção, quando você tem ali uma produção que foi um pouquinho a mais, aí você consegue fazer o comércio. Mas o objetivo do feudo é, em primeiro lugar, atender as necessidades da população que estão no feudo. A partir disso, então, nós vamos ter, classicamente falando, uma sociedade no qual, em teoria, o rei está acima de todos, dentro de um território. Depois nós vamos ter a nobreza e o clero. O clero, geralmente, tem uma autoridade um pouco acima da nobreza, mas nós vamos ter nobres extremamente poderosos. Esses nobres aqui, inclusive, vão ser mais poderosos, inclusive, do que o rei dos territórios, em muitos casos. E nós vamos ter aqui o povo. Esta aqui é a divisão clássica. Então, nós vamos ter aqui o povo, os servos, nós vamos ter a nobreza e nós vamos ter o clero. O rei é mais ou menos ali colocado, o rei ali, às vezes na Idade Média, de maneira clássica, nós falamos que o rei na Idade Média não tem muito poder. Ele é ali o cara que está ali no canto, é o abajur. Sabe aquele que você tem no seu quarto ali, o abajur? Você usa ele frequentemente? Não. Ele tem poder frequentemente? Não. Esse é o rei medieval.
é o abajur. Ele está ali no canto, de vez em quando usam, de vez em quando lembram dele, falam, nós temos rei, de vez em quando não lembram dele, e o rei medieval fica lá no canto dele. Ele tem poder de verdade? Tem. O poder dele é usado frequentemente? Não, porque os nobres frequentemente têm tanto ou mais poder do que ele. A partir disso, então, nós temos uma sociedade que está dividida em 3 grupos. Esses 3 grupos, então, vão ser aqueles que oram, a igreja, aqueles que lutam, os nobres, e aqueles que trabalham, os servos. Essa sociedade, então, é uma sociedade que tem uma hierarquia de importância, primeira importância, segunda importância, terceira importância. Nós temos uma sociedade que é estamental, está em camadas. Então, se você nasceu como pobre, se você nasceu com nada, você não tem a possibilidade de progredir, você não tem essa história de se eu trabalhar eu vou ficar rico. Nasceu pobre, vai morrer pobre. Nasceu rico, vai morrer rico. A partir disso, nós temos então uma instituição que vai estar em todos os reinos, que vai se colocar em toda a Europa, que vai ser a igreja. A igreja, ela vai ter o seu poder temporal, ela vai ter a sua unidade administrativa e ela vai, a partir do momento que ela está em todos os reinos e ela tem esse poder todo, ela vai interferir muitas vezes na política dos reinos e a partir disso nós vamos ter vários reis que vão entrar em conflito com a igreja. A igreja vai estabelecer então um pensamento que nós chamamos de teocêntrico, ou seja, teos, Deus, teocêntrico, pensamento centrado em Deus. É o pensamento que vai estar na Idade Média. A razão de todas as coisas é Deus. Deus está no centro de todas as coisas, Deus é a origem de todas as coisas. Pensamento teocêntrico. A partir disso, o que nós vamos ter aqui é também a igreja controlando em parte o acesso à informação. Esse controle se dava pelo fato de que era a igreja que, na maior parte dos casos, oferecia educação para as pessoas. Era na igreja que as pessoas iam para aprender a ler e a escrever. Era a igreja que preservava os escritos a partir dos monges copistas. Então, a igreja queria preservar um escrito, ela copiava e ela preservava para a próxima geração. Ela não queria preservar algo que foi escrito na antiguidade, ela simplesmente esquecia e deixava para lá aquele escrito e ele acabava desaparecendo com o tempo ou acabava sendo destruído. Então, a igreja ela tinha um certo controle sobre a informação, sobre o que as pessoas sabiam ou não sabiam. A partir disso, o que nós vamos ter aqui? A igreja fazendo uma função fundamental, então, de educação, mas uma função fundamental de preservar a história, de preservar o pensamento, principalmente o pensamento grego ou o pensamento romano. É a igreja a grande responsável por preservar tudo aquilo que a gente sabe da antiguidade. Se não fosse a igreja, boa parte daquilo que nós sabemos hoje, nós nunca teríamos nem sabido, nós nunca teríamos nem contato com essas informações. É a igreja a que vai preservar isso, principalmente nos monastérios. A partir disso, então, nós temos ali, na Idade Média, o que nós vamos chamar de relação suzerano-vassalagem. Então, nós temos o vassalo e nós temos o suzerano. Quem é o suzerano e quem que é o vassalo? O suzerano é o senhor. Ele geralmente é um grande dono de terras. Esse grande dono de terras, então, ele vai ter bastante poder, ele vai ser um nobre bastante poderoso. E nós temos ali o vassalo. O vassalo é este cara aqui que está fazendo o juramento. Então, o vassalo, ele pode ser um dono de terra, mas ele vai ser um dono de terra de pequenas terras, mas ele pode ser um guerreiro também, e ele vai fazer o quê? Ele vai fazer um juramento de fidelidade, ele vai fazer um juramento que ele vai prestar serviço ao senhor, ele vai prestar o serviço ao seu suzerano. Então, o vassalo, ele é uma pessoa que fez um juramento de fidelidade. Ele está ali a serviço do suzerano. Então, se o suzerano entrar em guerra, ele pode e ele vai frequentemente pedir para o vassalo ajudá-lo, para o vassalo lutar por ele. Da mesma maneira, se o vassalo entrar num conflito que ele não dê conta, ele pode pedir ajuda para o suzerano, que vai ou não oferecer ajuda para esse vassalo. O que nós temos aqui é um juramento de fidelidade entre os dois, e a partir desse juramento de fidelidade, nós vamos ter aqui no final o que nós chamamos de investidura. A pessoa ali, ela vai fazer uma troca. Nós temos aqui, essa pessoa oferece os seus serviços, oferece a sua fidelidade para o suzerano, mas o suzerano oferece a sua proteção, ele oferece o seu valor também, a sua lealdade ao vassalo. Então, suzerano, ele vai
ter fidelidade, ele vai ter uma obrigação com o vassalo e o vassalo vai ter uma obrigação também com o suzerano. É uma dupla troca. Os dois estão jurando fidelidade um ao outro. E a partir disso nós formamos uma rede de relações no qual as pessoas ali têm um juramento de lealdade entre elas. O que vai fazer com que frequentemente nós temos uma guerra entre um suzerano poderoso contra outro suzerano poderoso. Porque todo mundo que está embaixo desse cara aqui e todo mundo que está embaixo desse cara aqui, todo mundo jurou fidelidade um ao outro, e a partir do momento que esses dois entram em briga aqui, todo mundo que está embaixo aqui vai entrar, todo mundo aqui embaixo também vai entrar, e assim as guerras começam. O que nós vamos ter aqui então é o juramento que vai ser feito, e o suzerano, em teoria, o suzerano mais poderoso de cada reino vai ser justamente o rei. E toda vez que nós temos a troca do rei, então nós temos aqui o juramento de vassalagem de todas as pessoas que estão nesse reino aqui. Todas essas pessoas vão fazer esse juramento e vão se tornar vassalos desse rei, que é o suzerano, que é o nobre, que é a pessoa mais poderosa do reino, que todos devem fidelidade a ele. A partir disso, então, nós temos aqui deveres e responsabilidades. Então, o nosso vassalo, ele tem que ser fiel, ele tem que prestar auxílio militar, ele tem que prestar auxílio econômico. Então, ele tem que ajudar o suzerano nas suas guerras e ele tem ali que pagar ali, ele tem que ali fazer uma contribuição para o seu suzerano continuar poderoso. Ao mesmo tempo, o suzerano, ele tem fidelidade ao vassalo, ele tem que dar um feudo, ele tem que dar alguma condição, seja uma condição de vida, mas geralmente um pedaço de terra para a pessoa conseguir subsistir, para a pessoa conseguir sobreviver, mas acima de tudo ele dá proteção àquele vassalo. A partir disso nós temos aqui uma relação de troca entre eles. Dessa relação de troca aqui também existe entre os nobres e os servos. Como eu disse para vocês, o nobre ele tem como obrigação proteger o servo, mas o servo tem algumas obrigações também. E os servos têm que pagar uma pequena quantidade de impostos. Essa pequena quantidade de impostos vai desde imposto para ele pagar, por exemplo, pelo uso da terra, do qual o Senhor está gentilmente concedendo para ele, mas também pelo uso das ferramentas, pelo uso do galpão para guardar sementes, pelo uso do moinho para fazer a farinha, pelo uso da vila, pelo uso do transporte, pelo uso de tudo. E você vai ter que pagar também. Você vai ter que pagar a taxa do dízimo para a igreja, você vai ter que pagar a taxa da mão morta pela herança, você vai ter que pagar tudo aquilo que o servo faz, na realidade ele paga. Nós temos ali uma quantidade de imposto gigantesca em cima do servo, enquanto que a nobreza e o clero geralmente não pagam ou pagam muito pouco imposto entre eles. Então, nós temos aqui os servos que são a maior parte da população, na realidade, sustentando essa camada de nobres, essa pequena camada de nobres e essa pequena porcentagem que são o clero do seu reino, da sua sociedade. Então nós temos uma sociedade no qual nós temos uma porcentagem muito pequenininha, formada pelos nobres e pelo clero, que tem muitos privilégios, que tem tudo, e nós temos uma quantidade enorme de pessoas que não tem nada, que tem uma quantidade enorme de imposto para pagar, que são miseráveis e analfabetas. Essa é a sociedade medieval que nós temos. A partir disso, então, a sociedade medieval ela tinha como economia a base na subsistência. Ela não produzia para vender, ela não produzia pelo comércio. O objetivo dela era, acima de tudo, a subsistência. Produzir para sobreviver, produzir para garantir aquilo que o feudo necessitava. Então nós temos aqui a base da economia é principalmente a agricultura e a pecuária. É a criação de gado, a criação de animais para a subsistência, mas principalmente a produção de alimentos. Produção de alimentos a partir do trigo, por exemplo, mas aquilo que o feudo necessitava para sobreviver. O mínimo necessário que o feudo precisa para sobreviver. Nós temos aqui um comércio que é um comércio que é de escambo, ou seja, ele não utiliza moeda, e a partir do momento que nós temos esse comércio de não de moeda, você está utilizando um produto para trocar pelo outro produto. Ou como é que funciona isso? O escambo é assim, eu tenho uma vaquinha aqui que está sobrando, eu vou lá na feirinha, eu vou ali na aldeia com a minha vaquinha e vejo quem quer trocar a vaquinha por alguma coisa. Então o cara vai ali, me convence a trocar a vaquinha por 3 grãos de feijão, ali, 3 feijões.
eu troco minha vaquinha pelos 3 feijões. Ou então, eu troco minha vaquinha então por 3 porcos. Troco minha vaquinha por 3 porcos, mas é sempre um produto pelo outro. O comércio de escambo, o comércio amonetário é sempre um produto pelo outro, e isso é uma das razões pelo qual o comércio de média e longa distância também foi caindo, justamente porque era muito mais fácil você fazer comércio quando você tinha ali a moeda romana e todo mundo sabia o valor dela. Não precisava ficar negociando toda hora e falar, não, essa vaca aqui, ou a quantidade de leite que ela faz, ela vale no mínimo 5 porcos. Você fala, não, mas meu porco, ele vai dar um bacon delicioso aqui, no mínimo ele vale 2 vacas dessas. Então, é muito mais fácil quando você fala, ó, a vaca vale 30 moedas, o porco vale 10 moedas, então a vaca vale 3 porcos. Acabou. A partir disso, nós vamos ter aqui a questão política dentro da sociedade feudal. O poder dentro da sociedade feudal ele está descentralizado. O rei, como eu disse para vocês, ele não tem muito poder. E a partir do momento que o rei não tem aquele poder, não tem aquela força para conseguir se colocar acima dos nobres, o que acontece é que cada nobre ele vai definir. Cada feudo vai ter a sua regra, cada feudo vai ter as suas leis, cada feudo vai ter os seus impostos. Cada feudo vai determinar, por exemplo, qual é a quantidade de imposto que um servo pode ou não, ou deve pagar. Frequentemente o que acontecia? Um nobre exagerava na quantidade de impostos, o que acontecia é que nós tínhamos uma revolta dos servos dele que tentavam matar ele. Mas era direito do senhor estabelecer as leis, estabelecer a justiça, estabelecer a quantidade de impostos que tinha dentro do feudo dele, do território dele. Isso causa que, dentro do território do nobre, ele basicamente tinha poder supremo e ninguém poderia dizer um A sobre ele. Geralmente a igreja interferia um pouquinho, o rei de vez em quando poderia interferir, mas em geral o nobre, dentro do território dele, define tudo aquilo que vai acontecer, tem poder supremo. A partir disso, o que nós temos aqui como fonte de poder? Tem mais poder a pessoa que tem mais terras. Ter grande quantidade de terras, quanto mais terras você tem, mais poder você tem. Por isso a igreja era tão poderosa. A igreja chegou a ter 1/3 de todas as terras da Europa. Por quanto mais terras você tem, mais poderoso você é. Então a igreja era a instituição mais poderosa. Mas também a questão de herança, a questão de nascimento. Você nascia numa camada nobre, você já tinha poder, você já tinha ali uma herança que te garantia um status social, te garantia uma condição de vida boa para o resto da sua vida. Se você nascesse num local pobre, você ali teria uma herança pobre também e você não teria nada para garantir a sua subsistência, a sua vida durante o tempo no qual você estava vivendo. Você não teria, por exemplo, acesso à educação, enquanto que um nobre, já no momento que ele nasceu, já está garantido a ele o acesso à educação, porque todos os nobres, principalmente os nobres mais ricos, eles de alguma forma eles acabavam tendo contato com a escrita e com a leitura e eles acabavam aprendendo a ler e escrever, enquanto que o servo dificilmente ele ia aprender a ler e escrever. A partir disso, então, nós acabamos nossa primeira parte aqui, nós estávamos falando aqui sobre essas características dessa sociedade que nós chamamos de sociedade feudal, essas características aqui que variam de lugar para lugar, não foi um processo único, não aconteceu igual em todos os países, em todas as regiões da Europa, mas que de maneira didática nós podemos explicar assim. Se ficou alguma dúvida, então, por favor, me escrevam, façam um comentário ou me mandem um e-mail que eu respondo o mais rápido possível. Vamos até o nosso próximo vídeo, no qual nós vamos concluir aqui a Idade Média, falando aqui então sobre a crise desse sistema feudal e sobre o final da Idade Média. Até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!